assim, que uma pergunta que me fizeram hoje de manhã, que é legal contar, lembrar. A pergunta foi assim, quem fez foi meu filho, falando, mas por que o Fluminense não jogou 97? Porque teve um caso de 1-0-0. Então, eu queria repassar rapidinho o que foi que aconteceu em cada um dos casos. Tem muita gente que tem 14, 15 anos, eu não lembro. Claro. 96. Houve o flagrante dos telefonemas de Mário Celso Petralha e Alberto Dualib, presidentes do Atlético Paranaense e do Corinthians, para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ives Mendes. Uma das frases era, então é 1-0-0, frase do Dualib para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ives Mendes. Ali deduzia-se que podia ser 100, 100 mil, 100 não sei o quê. Enfim, a partir, na esteira da conversa, veio a história que então o Corinthians e o Atlético Paranaense, que tentavam fraudar resultados, supostamente deveriam ser rebaixados. Não houve nenhum tipo de confirmação, comprovação matemática documentada que o Corinthians e o Atlético Paranaense estivessem fraudando o resultado, influenciando escalas de arbitragem, fazendo o que fosse com o presidente da comissão. Então não cai o Corinthians e o Atlético Paranaense. Então não cai o presidente do Atlético Paranaense, então não cai ninguém. Tá. E assim Fluminense e Bragantino permaneceram. Quando é time grande, tipo Corinthians e tal, o tratamento é diferente, né? Ou não? Ficaram tanto Corinthians quanto Fluminense. Talvez se fosse só o Atlético Paranaense, tivesse caído o Atlético Paranaense. É possível. Como Corinthians, como Santos, Flamengo, Inter... Em 97, o Fluminense caiu de novo e foi jogar a Série B. Jogou a Série B e foi rebaixado para a Série C. Em 99, ganhou a Série C. Jogaria a Série B. Aí teve o caso Gama e Botafogo. O rebaixamento de 99 era por média. Média dos últimos 3 campeonatos. O Botafogo perdeu um jogo de 6-1 do São Paulo. E o São Paulo teve a irregularidade do jogador Sandro Hiroshi, que não estava, que tinha um erro na venda do União de Rondonópolis para o Rio Branco e do Rio Branco para o São Paulo. Então, se ele pertencia à União de Rondonópolis, ele não podia ter sido vendido para o São Paulo, mas ele tinha condição de jogo legal. O Botafogo entrou na justiça. Tinha ali uma discussão. A discussão sobre o que fazer com os pontos em litígio. O Botafogo conseguiu reverter os pontos da derrota. O São Paulo perdeu os 3 pontos e os 3 pontos passaram para o Botafogo. Muita gente dizia, não, pela legislação atual, os pontos têm que sair do São Paulo e desaparecerem no campeonato. Não vão para o Botafogo. Naquele mesmo ano, teve decisão do Campeonato de Rondônia com decisão desse tipo. Os pontos saíram de um e foram para o outro. O fato é que o Botafogo, com os 3 pontos conquistados da perda dos pontos do São Paulo, escapou do rebaixamento. Caiu o Gama. O Gama foi à Justiça Esportiva. Não teve sucesso. O Gama conseguiu uma liminar na Justiça Comum que dava a ele o direito de ser integrado ao campeonato da Série A para que não houvesse prejuízo para ele enquanto não fosse julgado o caso no seu cerne. Sabe quando foi julgado o caso Gama e Botafogo? Na Justiça Comum? Nunca. Por isso que não se deve, por isso que se pede, eu acho justo, você não pode obrigar ninguém, todo mundo pode ir à Justiça Comum. Aí você fala, a FIFA proíbe porque se você for à Justiça Comum, você sabe que não vai ser julgado. Se você entrou, aí penso eu, não é a FIFA. Se você entrou num campeonato que tem leis esportivas, sujeite-se a essas leis. Porque e você aí sabe o Fluminense não jogou a Série B por conta disso. Aí, por conta disso, a CBF não tinha competência para fazer o campeonato. Então, teoricamente, o campeonato de 2000 não é campeonato brasileiro, né? Porque assim, você não tinha como fazer um campeonato com os 24 clubes. Então, ela fez o campeonato com 25. Ela incluiu o Botafogo de Ribeirão Preto, o América Mineiro, o Fluminense. Foram 4 clubes que entraram na esteira disso e o Fluminense voltou por causa disso. Bahia, né? O Bahia... O Bragantino, você fala... Enfim, não, o Bragantino foi antes. Agora, eu acho que é importante dizer... Se não fosse falta lembrando a história toda, eu acho que assim... vou até frisar aqui, não estou justificando o justificável, não estou defendendo a portuguesa, estou defendendo a lambança. Estou criticando a CBF e o tribunal também. E sobre esse episódio do passado, você vê, quem recorreu não foi o Fluminense, foi o Botafogo. Quem ganhou os pontos não foi o Fluminense, foi o Botafogo. E aí, a partir do recurso do Gama, junto com o Fluminense, outros subiram.
O escândalo do 1-0-0 não foi do Fluminense, foi do Corinthians, tá? Do Corinthians e do Atlético Paranaense, que gerou uma confusão da qual o Fluminense se beneficiou de novo. Ou seja, não foi o Fluminense que entrou no tapetão nessas ocasiões. E hoje não é o Fluminense que está recuando. Ah, então tadinho do Fluminense. Não estou defendendo o Fluminense nenhum. O Fluminense aproveitou, sim, na prática, de situações causadas nesses episódios, não por ele diretamente, mas pela cartolagem, pelos advogados que entram com 1000 recursos, por esses personagens do futebol. Então a gente fala muito do Fluminense e esquece que o 1-0-0 foi o seu Corinthians, o seu Atlético Paranaense, o seu, evidentemente, já morreu, né? O seu Botafogo, que ganhou pontos de um jogo que perdeu de 6-1. O que o Vasco está pedindo hoje, que é a realização de um outro jogo, o Botafogo não fez um outro jogo com o São Paulo, ele ganhou os pontos do jogo com o São Paulo, que foi um massacre no Morumbi, porque um jogador tinha lá um documento, lá um papel que estava errado. Então tem muito mais gente envolvida, e a gente lembra muito do Fluminense. Hoje tem gente acusando o Fluminense, o que não vejo como algo correto, a não ser que alguém descubra amanhã que o Fluminense está por trás de alguma coisa. Até agora nada apareceu, então acho que o Fluminense está entrando de carona de novo. Juventude, América Mineiro, Bahia e Fluminense foram os 4 que voltaram, 3 da Série B para a Série A, 4, né, da Série B para a Série A, porque o Juventude caiu naquele ano e voltou. O Bahia voltou. Porque o Fluminense da C pulou para A. Não, ele subiu para B. Ele subiu para B. Ele ganhou a C, ele estava na B. Aí foi guinchado, Porque foi os o outros três, campeonato feito por convite. para arrumar o cabelo, para compor os módulos do João Avelange. Módulo azul, módulo amarelo, verde, branco, Eu sabia, mas cor de abóbora. eu já esqueci. Bom, é o futebol brasileiro, gente. Olha, tem novidades aí sobre